E aí, galera, vamos para mais um papo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já lutou consigo mesmo? Pessoal, antes de iniciarmos, não deixa de se inscrever nesse canal, de deixar seu like, curtir, compartilhar, porque muitas das vezes o que você está ouvindo aqui pode servir também para o seu colega, para o seu amigo, para o seu familiar. Não deixa de apoiar esse conteúdo, tá bom? Esses dias eu postei um stories, não é stories, é shorts aqui, né? Postei um shorts onde eu falava a respeito de quando nós oramos por alguém que nós consideramos nosso inimigo, nosso adversário. E eu tinha comentado com vocês como é fácil quando a gente ora pedindo para que Deus abra os olhos dessa pessoa, amplie a visão para que ela possa enxergar o quão errada ela é. Normalmente nossas orações são assim, né? Deus, desce com a sua justiça, porque o Senhor é um Deus justo. Mas já aconteceram com vocês de vocês estarem orando por alguém e ao invés de ser direcionado por essas palavras, que aqui eu tô zoando e tal, mas a gente sabe que até essas orações são necessárias para que de fato venha a ocorrer mudanças tanto na pessoa como na gente mesmo. Mas já ocorreu de você estar orando e o Espírito Santo te direcionar para uma oração de bênção, onde você tem que declarar bênção na vida da pessoa, tem que declarar amor, tem que declarar prosperidade, tem que declarar realizações de sonho. E aí você acha isso injusto, porque você, diante da sua balança humana, você vê aquilo e fala, ué, mas essa pessoa ela não tá ok na minha balança para que ela seja digna de receber isso. Mas por que eu estou falando sobre isso? A questão aqui não é sobre orar pelos nossos inimigos, sobre amar o próximo, não é sobre isso, é sobre a gente. Vocês já lutaram contra vocês mesmos? Em qual sentido? Sabe quando a gente tem que reconhecer o nosso orgulho, o nosso pecado, a nossa falta de sabedoria, a nossa inveja, e aí você luta contra você mesmo, você não quer aceitar? Em qual sentido? A gente chega para Deus muitas das vezes e a gente fala assim, Deus, perdoa os meus pecados, me ajuda a não errar mais, mas será que a gente consegue listar de fato quais são os nossos pecados, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas tentações? Muitas das vezes a gente não lista, a gente consegue listar o pecado alheio, mas o nosso, as nossas dificuldades, é muito difícil a gente falar isso diante de Deus. E chega um momento na nossa vida em que o próprio Deus começa a mostrar pra gente onde a gente está errando. E aí a gente precisa lutar contra o nosso ego e a gente descer na casa do oleiro e permitir que ele nos molde. Quantas são as vezes em que Deus vem nos mostrar que a gente não sabe de nada, que a gente é pó? Já aconteceu com vocês assim, de vocês pensarem assim, fulano vai me acolher, e aí fulano não te acolhe, e aí ciclano, que você jamais imaginou que fosse estender a mão pra você, uma pessoa assim que você considera assim um adversário, uma pessoa que não é íntima sua, vai lá e te acolhe, te estende a mão, e aí Deus mostra que, não é da sua maneira, é da minha maneira, e esse é o meu amor. Gente, quando o Senhor assim começa a expor pra gente as nossas falhas, a nossa fraqueza, e Ele faz isso no sentido não é de querer nos diminuir, nos humilhar, não, é no sentido de nos curar. E é difícil ser curado, porque a gente precisa se despir, a gente precisa tirar o nosso ego, o nosso orgulho, a gente precisa, sabe, reconhecer a nossa fraqueza, as nossas falhas, mas de uma forma real e não daquela maneira hipócrita que a gente chega e fala, Deus, perdoa os meus pecados, Senhor, me ajuda a seguir nos seus caminhos. Não dessa forma, mas daquela forma profunda, sabe? Como as feridas de Naamã, que foram expostas, que ele escondia. Ele, como general, ele queria esconder aquelas feridas da sua lepra. Gente, muitas das vezes nós estamos na presença de Deus e nós somos leprosos. E a gente tem vergonha, a gente quer esconder a nossa lepra, sabe? A gente quer mostrar a nossa pose de general. A gente não quer mostrar a nossa doença, a nossa fraqueza. E Naamã, estando naquele estado de enfermidade, foi lá uma menininha que era escrava,
viu a sua lepra e ela os direcionou. Ai, se meu Senhor soubesse do Deus de Israel, ele não estaria passando por isso. Ele já teria se lançado aos pés pedindo misericórdia. Só que eu e você conhece o Deus de Israel. E o que é que nos impede de chegar aos pés dele e mostrar a nossa lepra, mostrar a nossa doença, mostrar a nossa fraqueza, mostrar, expor o nosso pecado e pedir, Senhor, entra com cura. Só que aí que tá, é nisso daí que a gente luta contra nós mesmos. Que ao invés de chegar diante do Senhor e pedir para que Ele nos cure e nos purifique, ao invés de nós aceitarmos mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, a gente prefere permanecer com a doença para que a gente não seja exposto. Vocês entendem o que eu tô falando? Mas olha que legal, chega um momento em que conviver com aquela doença não dá mais. É assim também na nossa vida. Chega um momento em que aquele pecado que nos cerca, a gente começa a repudiar. Principalmente quando a gente se permite chegar até a presença de Deus. Porque lembra que eu falei no vídeo anterior sobre a presença de Deus se afastar por conta do pecado? É assim também na nossa vida. Quando a gente dá legalidade, quando a gente permite que o pecado faça parte da nossa vida, o Espírito Santo se afasta e aquilo começa a nos fazer mal, sabe? A gente começa a sentir falta. E aí chega um momento que a gente não quer mais conviver com essa lepra. E aí a gente vai até a presença de Deus e Ele pede o quê? Você acha que Ele vai pedir para passar uma pomadinha? Você acha que Ele vai curar no automático? Que Ele só vai falar seja curado? Você tem que descer. E é aí que quebra. É aí que a gente deita, como eu costumo falar. Porque quem que quer descer? A gente fala que quer descer, a gente fala que quer se humilhar, a gente fala que quer chegar na presença de Deus, aos pés dele. É mentira, a gente é hipócrita. Muitas das vezes a gente louva dessa maneira, a gente declara dessa maneira, mas a gente quer estar assim, ó, com Jesus, como se a gente fosse alguma coisa. Sendo que Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é justo e nós somos apenas servos. Vocês entendem? Mas aí o que aconteceu? Naamã foi lá, deixou aquela pose de general de lado, mergulhou reclamando, porque ele tinha que mergulhar 7 vezes e ele ia mergulhando, não via resultado nenhum. E assim também é na nossa vida, a gente quer o resultado assim, de imediato. Só que só o fato de, ao invés do Senhor já falar assim, seja curado, Ele mandar a gente descer o rio, a gente mergulhar, já é sinal de que não vai ser algo fácil. Gente, a cura, ela não é de imediato. E isso entra também naquele outro vídeo em que eu falei sobre a gente ter o nosso momento, a gente respirar, a gente refletir, mas ao mesmo tempo a gente não se paralisar. Naamã não ficou lá de braços cruzados, sabe? Ele teve que mergulhar. Assim também é na nossa vida. Às vezes, para que haja uma cura no nosso interior, a gente precisa mergulhar, a gente precisa tomar um posicionamento. E, gente, se posicionar dói. Não é fácil. A gente tem que parar de querer que as coisas sejam fáceis, porque é um processo. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa num lugar de honra, num lugar de conquista, mas a gente não viu lá atrás essa pessoa chorando, se derramando, essa pessoa sendo curada, sendo tratada, essa pessoa muitas das vezes sendo exposta. Entende? Mas aí Naamã, depois, mesmo reclamando, mesmo assim, não sei o que, piriri pocotó, ele foi lá, mergulhou e na 7ª vez ele ressurgiu limpo. Possa ser, porque a Bíblia não relata, né? A gente deduz o quê? Nunca mais Naamã foi acometido de uma lepra. Mas quem sabe, lá na frente, no decorrer da vida dele, ele também não passou por outros processos em que ele necessitou de uma cura. E isso eu não estou falando sobre a lepra. Estou falando sobre a cura no nosso interior, sobre as nossas curas com relação aos nossos pecados. Gente, se vocês repararem bem, a nossa vida tem que ser realmente viver mergulhando na presença de Deus, descendo na presença de Deus. Para quê? Para que a gente não esqueça de que nós somos pó, de que nós somos servos, de que nós necessitamos da misericórdia do Senhor para que nós possamos nos manter limpos, purificados, santificados.
Porque infelizmente, como seres humanos, nós sempre vamos errar, vamos pecar. Mas sabe o que é que nos faz diferença? É a gente se achegar na presença de Deus e reconhecer de verdade que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos dele. E é aí que a gente precisa parar de lutar contra nós. Mas nós precisamos nos levantar, precisamos quebrar essa casca, esse orgulho e descer na presença do Senhor, porque somente Ele pode curar certas coisas aqui dentro. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter falado com vocês, porque o Senhor falou comigo também, porque antes corta aqui para depois cortar aí, né? Quem é assembleiano sabe disso. Mas espero de verdade que possa ter falado com vocês. Quero e peço que vocês se inscrevam no canal para que possa dar um apoio, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de cura também, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!